Aires Costa. Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos. Mais uma quinta-feira, quinta de Evangelho no MAP, né? Quinta de melhorar a psicosfera, melhorar o astral. Já estamos no ar aqui no YouTube. Então vamos. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vou passar os telefones aqui para vocês entrarem em contato. Telefone fixo aqui da rádio que Sheilinha atende, 3386-1400. Lembrando que é Rio de Janeiro, se você estiver ligando de fora tem que ligar o 21 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro também é 21 98486-7633, 98486-7633. Você também pode ver a gente no YouTube da Rádio Rio de Janeiro ou no Facebook da página do Quintas do Evangelho no MAP. Entra lá que a gente já está com tudo conectado aqui para poder ver vocês, para poder responder vocês. E hoje sobre o que a gente vai falar? Nós vamos falar do capítulo 95, Procuremos. É o que a gente não tem feito, né? Ultimamente a gente está querendo ser achado. Procurar que é bom, a gente não está procurando, né? Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Hoje o mestre é Paulo, é a segunda epístola a Timóteo, e é só no finalzinho que ele diz assim: Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. E aí, Hernani? Difícil essa, hein? Paulo está falando dos desertores, né? O pessoal da Ásia tudo pulou fora com a prisão dele, desertaram. E ele fala de uma das igrejas fundadas que se manteve firme e fiel até o... Só que eu acho que hoje nós vamos falar sobre o cristianismo em geral, né? Não sobre Paulo, né? Na realidade, Paulo foi escolhido por Jesus, programado, obviamente, antes de encarnar, para levar o cristianismo para fora dos domínios judaicos, né? Por que era tão difícil? Né? Por que era tão difícil levar... Por que a tarefa de Paulo era tão difícil ou mais complexa do que os dos outros apóstolos, né? Apesar de não ter convivido com Jesus? Porque, no fundo, falar do cristianismo para um povo que já conhecia o Deus único, que já vinha há uns 2000 anos antes, né? Desde Moisés, Abraão, esperando a vinda do Messias, que ia proclamar, né? A vinda de Deus, como Deus, né? Como filho de Deus, era mais fácil, porque você já tinha o monoteísmo. Recebia diretamente o profeta enviado por Deus, filho dele, ou Cristo, ou Messias, já anunciado pelo Antigo Testamento, ou pelo Torá na época, né? Que era o livro sagrado judaico. Então, as coisas se casavam com as profecias. Agora, quando Paulo levava Jesus, né, o cristianismo, para fora dos domínios judaicos, não existia nada sobre isso. Eram deuses pagãos, né? Eram povos pagãos, ou materialistas, descrentes, ou bajulando a mediunidade, né? Que são esses espíritos que se passam por deuses, que trazem benefícios materiais, né? A colheita farta, o momento da guerra, aonde colocar o seu exército, questões familiares, pessoais, assim como a gente vê a mediunidade sendo trabalhada até hoje em cima desses temas, né? Quantas pessoas você não conhece que vão à igreja no culto
do emprego, da desobsessão, do trabalho, de trazer a pessoa amada. Então esses pequenos favores da mediunidade eram feitos na época, e esses espíritos se tornavam deuses, quando o favor era em nome do príncipe, do rei ou de toda a sociedade. Então imagina você levar o cristianismo para um local onde existia o politeísmo pagão, né? Era muito difícil para Paulo. Então, quando ele vai para essas novas regiões, ele tem que levar um discurso muito forte, tem que criar uma estirpe de pregadores, de religiosos muito forte, né? Muito convencidos, muito convictos. E aí, quando ele vai preso, isso desmorona para alguns. Alguns não tiveram uma fé tão forte assim para continuar mantendo o discurso, né, a pregação, a igreja, o cristianismo, Jesus, sem a presença de Paulo, que estava preso. Mas alguns poucos mantiveram, tanto que hoje nós temos o cristianismo no mundo. E aí ele fala, ele roga para que o plano espiritual superior, ou o próprio Jesus, bendizesse, né, abençoasse esses que mantiveram na fé, que mantiveram o cristianismo fora do ambiente judaico, ou para os gentios como nós. Então a dificuldade de Paulo era muito grande. Enquanto ele estava pregando, escrevendo as cartas, indo para ter certeza do que estava sendo feito, era uma coisa. Quando ele foi preso, piorou. E aí a gente começa a ver que mesmo no início do cristianismo, com toda a responsabilidade, a missão de Paulo de levar o cristianismo para o resto do mundo, aconteciam esses reveses, essas dificuldades. Imagina na nossa vida, e estamos longe, né, de ter uma responsabilidade tão grande como Paulo. Assim como Chico Xavier teve muitas dificuldades na vida dele, né, orfandade, fora outras. Divaldo também tem. Todos nós que estamos pregando o cristianismo, né, divulgando a doutrina, a obra, etc., vão passar por dificuldades. E alguns vão desertar. E depois eles voltam, né, na próxima encarnação, ou numa outra oportunidade, ou mesmo na encarnação, voltando a pensar nisso, naquilo que havia sido programado, prometido, e volta para a missão, para o trabalho, para o cristianismo. Então é isso. Eu acho que essa passagem mostra o quanto ele teve dificuldade na época, e nós sabemos muito bem por que essa dificuldade, e como essa dificuldade se agrava quando ele é preso, quando ele é perseguido, né, quando ele é admoestado. E alguns continuam com ele e outros desistem. E os desertores do passado podem ser os grandes missionários do presente. E a gente viu isso, né, com vários casos até de Emmanuel, né? O quanto Emmanuel mudou a história do cristianismo, trazendo através do espiritismo a história da humanidade, né, mentorizando Chico Xavier. E na época que ele teve de frente com Jesus, ele desertou. Ele tinha tantos problemas pessoais envolvidos, uma emoção tão forte ali com Lívia e outros problemas, que ele não reconhece Jesus e posteriormente se torna o que é hoje um dos grandes baluartes, né, do cristianismo no mundo, principalmente do cristianismo espírita, que é Emmanuel. Então, esses desertores do passado provavelmente são grandes missionários do presente ou do passado futuro que nós passamos. Então, são só as condições e as possibilidades e a coragem e as opções que nós tomamos em determinado momento. E é sobre isso que Paulo fala nessa passagem. Eu queria falar umas coisas aqui que eu acho interessante a gente entender um pouco sobre o que o Paulo estava dizendo. Ele diz assim: você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Quem era Onesíforo? Ele era um dos fundadores da igreja de Éfeso. Éfeso é uma cidadezinha que foi construída, né, inaugurada, na verdade, fundada, pelos gregos, né, que fica ali numa região ali da Ásia, mas ali próximo, ali onde era a Turquia, ali perto do Mar Egeu, e era essa região da Ásia ali é muito próxima à Europa, né, na verdade, né? Por isso que a Europa é o que liga, né, um continente ao outro.
Mas era uma cidade muito comercial, era uma cidade que tinha um comércio muito ativo, era uma cidade que tinha riquezas, né, e que tinha uma cultura muito forte, porque os gregos eles tinham uma cultura muito forte. Os gregos, a cultura helênica que a gente chama, né, que era a cultura grega, ela era uma cultura muito forte, muito rica. Inclusive, se eu não me engano, tinha tem um templo de Artemis lá, não tenho certeza, mas eu lembro que quando eu estava estudando, eles falavam muito da deusa Diana, que era a caçadora. Na caçadora, sim, mas era padroeira, como se fosse padroeira da cidade, né? Não chamava padroeira naquela época, mas era como se fosse a protetora da cidade de Éfeso. Então, fundar a igreja de Éfeso para Paulo foi uma coisa muito difícil. Por quê? Porque ele estava entrando num terreno, uma coisa é você fundar uma igreja cristã num terreno judeu. Porque ali todo mundo já conhece Moisés, já conhece Abraão, já conhece todo mundo, sabia da chegada do Messias. Tinha um monte de profecia. Já tinha um monte de profecia falando sobre isso. Quando ele chega em Éfeso, e a importância de Paulo, né, para a gente, como cristão, é essa. Porque Paulo, ele leva o cristianismo aonde talvez os outros apóstolos que conviveram com Jesus não iam conseguir levar, da forma como ele levou. Então, por isso que Jesus fala para Ananias, ele me é muito caro. Jesus sabia a importância de Paulo antes de Paulo reencarnar. E diz para ele, olha, você vai ter que vir como cidadão romano, você vai ter que vir com dinheiro, você vai ter falar vários idiomas. Falar, para poder você depois divulgar isso aí, porque senão, quando eu precisar lá no Brasil, o coração do mundo, pátria do evangelho, ninguém vai saber de você, ninguém vai saber de mim. O Paulo era já um apóstolo globalizado. Globalizado, né? Ele já tinha essa ideia de globalizar. Tinha morado na metrópole maior, que era Roma. Sim, então, quando ele vai fundar essa igreja de Éfeso, ele precisa de muitas pessoas, porque ele fundava a igreja. Como é que Paulo fazia? Ele fundava a igreja, depois ele continuava a trajetória dele e ele ficava mantendo as igrejas, a fé, a perseverança através das epístolas, ou seja, das cartas. Ele ia, carta para cá, carta para lá, porque hoje a gente faz um Zoom, a gente faz um Google Meet, a gente faz um encontro e você tá lá do outro lado do mundo. Naquela época não era assim. Mas a sorte dele é que não tinha os correios na época. Porque senão não ia chegar nunca a carta, né? Ai, meu Deus, que horrível. Mas, enfim, era difícil, né, a comunicação entre as cidades. Então, ele ficava, né, mantendo a fé, mantendo a perseverança. E ele teve, né, toda hora eu esqueço o nome dele, deixa eu ler aqui de novo. Também o nome é difícil, é um nome fácil. Né? É um nome fácil? Onesívoro. Então ele teve em Éfeso Onesívoro como o principal trabalhador, né, e mantenedor dessa igreja de Éfeso. Foi quem mais conseguiu, né, tem poucos relatos na Bíblia, mas os relatos que tem mostram que toda a família dele era cristã, que ele trabalhava ativamente, a ponto de, em alguns momentos, Paulo até chegar a dizer que Timóteo deveria seguir o exemplo dele. Então, para a gente ter uma ideia, porque a gente conhece Timóteo e o outro é um daqueles que eu costumo dizer assim, dos anônimos do cristianismo. Também com o nome desse complicou a vida dele, né? Podiam chamar ele de Oni. Olha que lindo, eu chamava ele de Oni fácil, porque eu adoro dar um apelido carinhoso, sabe? Então, se ele tivesse um nome fácil, ele estava mais famoso que o Timóteo. Vambora, Oni, vambora. Mas enfim, ele era muito dedicado. E aí, o que essa passagem aqui me remete? Primeiro a gente entendendo quem ele era. Os outros dois de cima, né, Hermógenes e também tem o nome Fígelo, na verdade, porque tem um acento no I, Fígelo, eles também eram trabalhadores. Mas qual é a diferença deles pro Oni? Vamos chamar de Oni agora que eu já dei um apelido para ele, Onesívoro. Porque os outros, quando viram que Paulo foi preso, eles sentiram a pressão, o medo, né, e sumiram. Só que Onesívoro sai de Éfeso e faz assim, não, caramba, Paulo foi preso, eu tenho que ir lá dar a ele conforto, mesmo sabendo que Paulo era o Messias dele. Quando Jesus foi preso, o que aconteceu com os apóstolos? Todo mundo meteu o pé, né? Com exceção de João. Com exceção de João, que ficou ali do lado. E era Jesus. Então, assim, Paulo, ele era... É como se ele era tudo, né? Ele era o mensageiro, ele era como se ele fosse Jesus para ele, porque ele não conheceu Jesus.
Mas quando ele é preso, ele fala assim, não, eu preciso ir lá consolar o meu irmão. E ele vai e começa a procurar, porque Roma era muito grande e não era fácil saber onde estava. E ninguém estava interessado em receber cristão. E ninguém queria saber, muito menos em dizer onde Paulo estava. Cristão era um indigente da época. Esse aí vem maltrapilho, não traz dinheiro nenhum, vem que só dá trabalho, né? Então ele vai e começa a procurar por Paulo, né, até achá-lo, e vai levar conforto a ele. Mesmo sabendo que Paulo não precisava, que Paulo sabia da missão, que Paulo estava ali totalmente protegido. Então, esse exemplo dele, exemplo de procurar o trabalho, procurar o Cristo, amparar o irmão, é um exemplo que a gente precisa trazer vivo para seguir. Porque hoje em dia, a gente só quer o trabalho que é fácil. Hoje em dia, a gente só quer o irmão que é fácil. Hoje em dia a gente só quer o irmão que está em evidência. Aquele que é cancelado, agora a moda é essa, né? Aquele que é cancelado nas redes sociais, a gente abandona. Eu lembro que teve uma atriz aí que fez um Big Brother, não sei se ela era atriz, cantora, sei lá o que ela era, mas foi para um Big Brother e parece que ela andou falando umas besteiras e foi cancelada. E aí eu vi um post que umas pessoas fizeram no Face, assim, criamos esse post em apoio a fulana, mas antes de saber a pessoa horrível que ela era, e agora a gente está desfazendo esse grupo. E eu falei assim, caramba, muda assim, né? Não tenta entender, não olha o outro lado, não expõe ali, poxa, não cobra dela. Se você é fã, você cobra da pessoa, poxa, né? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Não gostei dessa atitude. Mas, não, o cancelamento virou, assim, uma coisa automática, né? O poder de quem nunca teve poder nenhum, né? Agora, pois você cancela, agora o cara mais poderoso do mundo dá uma cancelada em alguém, né? E aí acabou, né? Então, assim, a gente começou, ao contrário desse exemplo do Onesífero, que não importa, ele foi preso, eu vou atrás, não importa se eu posso ser preso, não importa se ele pode estar errado, né? Ou se ele fez alguma coisa para ser preso, do que ele está sendo acusado, porque naquela época não tinha WhatsApp. Ele só soube que Paulo foi preso muito depois e não sabia nenhum motivo direito. Então, no fundo, ele foi confiando em quem era Paulo. Então, hoje em dia, a gente às vezes vê, que eu falo assim, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente vê e com os comentários maldosos que a gente coloca. Às vezes você bota assim, olha o que essa mãe fez com essa criança, e às vezes a mãe é uma mãe maravilhosa, pegaram num ângulo, num momento, uma coisa, e aí já criaram um contexto, né? Tiraram uma frase de contexto, uma palavra de contexto. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Cuidado quando a gente começa a jogar pedra, né? E aí é o que Jesus falou, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, 2 sumiram e ele foi lá atrás, foi correr atrás, foi socorrer, foi ouvir, mesmo sabendo que Paulo não precisava. Então, esse exemplo, né, para a gente procurar Jesus, mesmo quando estiverem jogando pedra, mesmo quando acharem que esses dias eu escutei alguém falando, falei assim, alguém falou para mim, nossa, mas ser cristão já é uma coisa ultrapassada. Eu olhei assim, eu falei assim, ser cristão nunca vai ser ultrapassado. Cristo é vanguarda. Nós estamos ainda em provas e expiações. Ainda vai entrar em regeneração. Depois vai para feliz e ainda tem o celestial. Até a gente entender quem é o Cristo de verdade. Então, Cristo é vanguarda, não tem nada de ultrapassado. Nós estamos muito ultrapassados. O que está ultrapassado é o que essa galera está vendendo como vanguarda. Porque essa galera que vende o sexo livre, que vende o aborto, que vende coisas que está nos afrescos de Pompeia, que está nos afrescos de Roma, em todas essas pinturas rupestres, isso tudo aí é ultrapassado. O que é moderno... Esses espíritos reencarnaram agora e estão achando que é moderno. O que é moderno? Moderno é viver, né? A vida. É viver a vida com integridade. Moderno é você viver pela família. Moderno é você ajudar os espíritos a evoluírem. Moderno é você fazer abraçar a caridade, a indulgência. Abraçar o bem. É você olhar a humanidade como irmão. É você conseguir olhar uma pessoa que não é do seu sangue ir lá socorrer a si mesmo e abençoar e bendizer. Moderno é o perdão. Isso
Isso é trabalhar a que é moderno. diversidade. Quanto mais diversidade, mais evolução. Isso é na história da humanidade. E isso é moderno. Isso é moderno. Isso é moderno. Agora, esse sexo livre, desregrado... Como né? diz o Zé Ramalho, aderiu à global vulgaridade. Isso tudo não é isso moderno. não tem nada de moderno. Isso aí era Sodoma, Gomorra, Pompeia, Roma. Então... Nero, Calígula. Todos eles já faziam isso. O cristianismo, ele não veio com uma missão castradora, ele veio com uma missão libertadora. Para libertar a gente do mal, libertar a gente do erro, para nos direcionar o que realmente importa, para nos ensinar que o apego às paixões, à carne, isso atrasa o nosso espírito, a nossa alma, o nosso planeta. Quantas pessoas chegam até mim, às vezes na palestra, e dizem assim, poxa, eu larguei minha família, meu casamento, eu fiz um monte de gente sofrer por alguns minutos de satisfação e depois eu vi que não era nada daquilo, me arrependi, mas aí já tinha feito, aí já era tarde demais. Então o cristianismo, ele vem ponderar, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que te fizesse, né? Ele vem trazer a gente descortinar os véus. Ele vem mostrar que o meu eu de hoje é a minha luz ou minha treva de amanhã. Então, é o meu eu que define se eu quero ser feliz ou se eu quero ser infeliz. Então, se eu quero ser feliz, né? Se eu quero ser... Eu tenho que fazer pessoas felizes. E isso é lindo. Então, falar do cristianismo, procurar o Cristo, procurar o bem, não importa se vão achar que você é carola, que você está ultrapassada, mostra o que tem de melhor no cristianismo, que são as suas ações. Porque também não adianta a gente falar e agir diferente. Né? Tratar o outro mal, não perdoar, ser uma pessoa agressiva. Então, sejamos mais como, oh meu Deus do céu, como onisífero, como Oni, menos como Hermógenes. Que a gente possa estar ali procurando incansavelmente aonde está o Cristo, aonde eu posso ser útil, aonde eu posso ajudar, independente, né, de qualquer coisa, de pensamento ideológico, de partido político, de raça, de cor. A nossa raça é humana, somos humanos. Quanto maior a diversidade, mais evolução. Mais evolução. Isso a gente até nos animais, porque a gente pega um cachorro de raça pura para cuidar, tem um monte de problema que eles chamam problema da raça. Agora pega um vira-lata, que delícia, é mais inteligente, é mais saudável, é mais... porque tudo que a gente mistura é melhor, né? Então a gente vai fortalecendo, né, o DNA, fortalecendo. Então a gente precisa entender que falar de Jesus, procurar Jesus, trabalhar para Jesus é o maior presente que a gente pode ter nesse planeta de provas e expiações, porque vai ser o nosso advogado que vai iluminar o nosso caminho por onde a gente passar. Então, se hoje você tem dúvida, se hoje você está com o coração apertado, se hoje você está pensando assim, caramba, que eu devia fazer nessa ou naquela situação, ajoelha, abra o teu evangelho, abre a Bíblia e pergunta assim, o que Jesus faria? E pede o conselho, porque é Ele que tem que te dar conselho, não é o mundo. Né? Jesus, ele venceu o mundo. Então a gente olha para ele e pensa assim, como é que ele venceu o mundo se ele morreu crucificado? Ele ressuscita no terceiro dia para mostrar que a morte não existe. Eu queria muito lembrar que a gente está na semana do Dia das Mães, que a receber um Espírito de Deus à Terra, como mãe, como pai, para educar, é uma missão importantíssima, porque nós, na missão de aproximar esse filho, essa alma, esse espírito, esse filho de Deus do Pai, do Criador, nós também recebemos a missão de transformar um planeta melhor. Então, muitas vezes a gente pergunta assim, olha, que planeta vamos deixar para os nossos filhos? A pergunta que a gente tem que fazer é que filhos vamos deixar para o nosso planeta? Então, não existe nada mais importante do que ter esses filhos e educá-los e ampará-los. São filhos de Deus que vieram emprestados a você. Porque ele vai perguntar, quando alguém deixa um filho com você, vai passar a tarde na sua casa. Ele quer o quê? Que você entregue ele, né? De preferência. Melhor, né? Melhor, tomado banho comida, alimentado, feliz. Saudável. Se ele pega teu filho todo estropiado, se ele pega o filho lá na sua casa, ralado, estropiado, com fome, o que ele vai pensar, né?
Então, é esse sentimento. Esse filho, ele não é meu, ele é de Deus. E eu preciso aproximar essa alma do Pai. Eu preciso devolver ao Pai uma alma melhor do que a que Ele me entregou, porque Ele está me entregando para que eu possa educar, evangelizar. Não deixe de evangelizar o seu filho, né? Não deixe que o mundo eduque o seu filho. Eduque você o seu filho. Evangelize você o seu filho. Dê a sua religião. Ah, não acredito. Não sai daí que eu já volto. A gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de uma passagem de Paulo de Tarso, quando ele foi preso e foi visitado por um dos dirigentes da igreja de Éfeso, que é... Vamos ver o nome dele de novo, que eu sempre esqueço. Não, peraí, para eu não falar errado, que vai ficar feio. Onesíforo, ele me enrolou. Onesíforo. E a gente aqui está falando de procurar, né? De procurar a Jesus, procurar o irmão, procurar o amigo, da gente lembrar que Jesus é o nosso modelo, o governador, mas a gente não pode esperar que Jesus vá procurar a gente. A gente tem que procurar Jesus. E como é que a gente procura Jesus? Através do bem, da caridade, do amor, do trabalho ao próximo, do perdão. Assim... Da igreja, do centro espírita. Sim, também, claro, dos templos e das instituições da sua religião. Cristãs. Eu queria pedir, antes de mais nada, porque, olha, tem pouco like demais hoje. Acho que vocês não gostam de Paulo, vocês só gostam... Então, eu estou olhando aqui agora, eu falei, eu não acredito nisso. Quem não está fazendo nada, dá uma parada, curte, compartilha, dá o like, tá certo? Porque é importante para que a gente possa aumentar aí, né, Vamos lá, eu queria mandar um beijo para Ana Paula Oliveira. Boa tarde, queridos amigos, muita paz. Sueli de Souza Antunes, boa tarde ao casal. Valéria Fernandes pergunta assim: Iris, existe alguma informação de que Paulo tenha reencarnado? Ou esse espírito iluminado não precisa mais voltar? Vamos lá, Valéria, o único espírito que a gente sabe, tá? Não é que encarnou puro na Terra foi Jesus. Então todos os outros, pelo que a gente teve de informação, provavelmente ainda vão encarnar, mas não necessariamente na Terra. Mas o Hermínio Miranda tem um livro dele, eu até tinha olhado aqui para As Marcas do Cristo. As Marcas do Cristo. Ele diz que Lutero, né, que foi um dos que dividiu a igreja católica na igreja protestante, para né? nós, Criou na prática, o luteranismo. A grande diferença do Lutero foi ele traduzir, né, o Evangelho, a Bíblia, que só se falava em latim para o alemão, que era uma língua muito mais popular na época. Então, e a gente, vendo Lutero, né, e toda a trajetória de Lutero, a gente começa a perceber realmente algumas características muito parecidas entre um espírito e outro, tá? Então fica aí a dica. Lúcia... Mas em outras passagens, né, lá no Miramês, que ele fala de Francisco de Assis, da reencarnação de João como Francisco de Assis, João diz que Paulo já estava em outro nível espiritual. E algumas passagens dizem, né, eles usam os termos, né, do 7º, 8º céu. Eu não sei se o pessoal que faz projeção astral tem essas características, né, de falar de níveis espirituais em cima de estágios, né, como se fosse um elevador, andares, e fala-se de Paulo num andar bem mais elevado. Inclusive João se posiciona assim, né, que Paulo já estava em outro andar de elevação. Eu queria mandar um beijo para Lúcia Osólins, com certeza que filhos vamos entregar ao mundo. Kátia Reis, que também está assistindo a gente.
Sônia Regina, do Rio Comprido, que manda sempre pra gente aqui, foi a primeira que chamou a gente de casal 20. Os nomes na irradiação todos eu já estou colocando. Rosimar de Anchieta, desejo vida longa a todas as mães. Olha que coisa boa. Boa tarde ao casal. Dizem que fora do like não há salvação. Acabei de dar meu like, estou salvo. A Jean Andrade de Anchieta, tá salvo. Acabou de dar seu like, então tá salvo. Adorei. O pessoal que está aqui pedindo para a irradiação eu já coloquei. Ditinha Araújo, boa tarde, primos. Parabéns a você, Iris, Yasmin e sua mãe pelo Dia das Mães. Um programa, como sempre, abençoado. Já dei o like, curti e compartilhei. Não vamos deixar de ir lá curtir e compartilhar. Oi, pessoal, Quintas do Evangelho, aqui é o Eduardo de Franca, São Paulo. Penso que o ultrapassado é que muitos de nós, apesar de todas as evidências, ainda nos recusamos em acreditar que o amor venceu e vencerá sempre. Muitos de nós ainda estamos presos a tantas futilidades e o tempo gritando por mudanças imediatas. Adoro vocês, forte abraço a todos. Isso, Eduardo, sempre, né? A gente acha que o mal vai vencer, mas não vai vencer, né? Porque a tendência do mundo é se transformar num mundo puro, né? A Terra está num planeta de provas e expiações, vai passar a regeneração, vai passar feliz, vai passar celestial. E quem não acompanhar, quem não evoluir, vai começar a trajetória em outros mundos, para depois encontrar a gente, ou não, né? Ou a gente vai junto, né? A gente vai lá ser Moisés, né? Vocês não são bons ainda, mas já sabem falar do Cristo, então vai falar de outro Cristo em outro lugar, né? Mas a verdade é que o planeta vai evoluir e o bem vai vencer. A diferença é que as pessoas ficam assim, Iris, o mundo está mal, está piorando. Não, o mundo não está mal, não está piorando. O mal, ele é expansivo. O mal grita, o mal, ele gosta de comentar. Ele adora uma propaganda na televisão. O mal gosta de comentar, o mal, ele é expansivo. E o bem é tímido. Existem, olha, assim como esse apóstolo de Éfeso, quantas pessoas fazem o bem, né? E ninguém nem sabe. São os verdadeiros cristãos, né? São os que fazem no anonimato, são os que estão calmos. O mal, ele é expansivo, ele fala, eu costumava dizer assim, quando eu era garota, que a pessoa chegava pra você e falava assim, nossa, bebi pra caramba, tô muito bêbado. Esse ainda tá sóbrio, porque o bêbado é aquele que fala assim, não, eu tô bem, deixa eu dirigir que eu tô ótimo. Esse é o que tá bêbado. Então, assim, o mal, ele gosta, ele acha legal falar que ele tá bêbado, ele acha legal, né, o jovem, numa forma geral. Mais do que isso, né, hoje a população do planeta, para encarnar e participar dessa escola, nós estamos aqui na escola, né? E só tem uniforme para essa escola para 8 bilhões de alunos. Então são 8 bilhões com uniforme para frequentar a escola. Os outros estão no plano espiritual esperando uma vaga no Enem, uma vaga na escola para estar aqui. E eu repito sempre isso, em 1964, na entrevista de André Luiz ao Anuário Espírita, para Valdo e Chico, a primeira pergunta é quantos espíritos tinham naquela época, 1964, esperando uma oportunidade para encarnar. Eram 20 bilhões de espíritos no plano espiritual, com 5 na carne. Então, na verdade, eram 4, né? Ou 5 alunos para cada vaga. Tinham 4 esperando para cada vaga. A gente sabe que Deus está criando o tempo todo novos espíritos. E o planeta Terra é um planeta de evolução espiritual. Então, os espíritos vêm nas escalas evolutivas, né, mais primárias, se tornando racional e oportunidade para encarnar no ser humano. Estima-se, ou a gente pode pensar, que de 1964 para cá aumentou muito a quantidade de espíritos para reencarnar. E a quantidade de oportunidade de encarnação também. Então tem muito espírito novo encarnando. Só que tem muito espírito que já passou por uma série de problemas e dificuldades no plano espiritual ajudando essas encarnações. Porque eu preciso ter mentor, eu preciso ter pessoas que ajudem o desencarne. Você vai desencarnar, vai morrer, precisa estar alguém lá desenlaçando, senão fica todo mundo preso lá no cemitério. Tem que ter legiões de espíritos trabalhando lá com o time do nosso lado, os mensageiros, para ir atrás do umbral para tirar os suicidas. Então o plano espiritual ele precisa de espíritos elevados, estudando. Por isso que esse programa aqui é o mais ouvido lá no plano espiritual. Começou.
Do Ibope do plano espiritual. Começou. Pedro Luiz do Valqueire, estão na escuta, gostando muito do programa. Grande abraço a todos, em especial a todas as mães. Nosso poeta Luiz, da Ilha do Governador. Procurei, mas achei uma homenagem ao Dia das Mães, referindo-me à abolição da escravatura, Lindo. com a assinatura da Lei Áurea, 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, que por isso recebeu o codinome de A Redentora. Lindo, Luiz, lindo. É verdade. Edna do Valqueire, estou na escuta e amando o programa. Iris deseja a você, sua mãe, mãe do Hernani, que está no plano espiritual já. E Yasmin, um feliz Dia das Mães para todas as mães do planeta. Um abraço a todos. Gente, vocês são maravilhosos. Maior responsabilidade. Chico dizia, né, que desprendia e ia nas zonas umbralinas. Via muitos pais e poucas mães. Pouquíssimas mães ou nenhuma. Janira Carneiro de Madureira, eu lembrei de você, Janira, ontem, na irradiação. Olha, eu não sei, eu tenho uma ligação com você, a gente não se conhece, né? Mas toda vez que eu faço irradiação, eu lembro de você, que Jesus te abençoe. Belíssima tarde, família amada, que Deus conduza, como sempre, essa humildade, todos da equipe da Rádio Rio de Janeiro. É o Carlos... de Oliveira? Sim. Vamos Carlos comprar Eduardo canequinha para as mamães, entendeu? Dá tempo. Bom presente, né? Botei todo mundo na irradiação, tá bom, meu querido? Cecília de Curicica, vocês realmente são um casal lindo. Oba, isso aí eu gostei. Hoje eu vi tão bonito lá, cabelo cortado. Dá um beijo na Yasmin, Olha, eu gostei que os likes começaram a subir, faltam só 5 pra gente bater os 100, tá? Então vamos lá, hein? Quem não deu, volta lá. Vamos pedir a família. Quem ganha muito like é o André, né? Sabe o que acontece? É o dono da rádio, a família não assiste, porque já está cansado da gente, né? Deve ser isso, a família, os amigos, né? Eu queria mandar um beijo para Andréa Valente, que mandou aqui boa tarde, luz para todos. Fátima Regina, Fátima Alves Cruz, boa tarde, amigos queridos do meu coração, Deus abençoe sempre. Rosenilda Barroso, as vibrações, a gente coloquei todo mundo na irradiação. Marlene Madeira, boa tarde. Wanda Soares, abençoada tarde, esse casal tão querido, os corações presentes, para dar uma aquecida nesse friozinho, né? Márcia Heroles, do MAP de Caraguatatuba, tarde linda, casa incrível. Gente, o MAP de Caraguatatuba está com um trabalho lindo no bem, vários trabalhos, eu fico acompanhando pelo Face, muita coisa legal, parabéns a todo mundo lá. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. É a Kátia, não é a Kátia? Eu acho que né? Muita paz, meus amores, irradiação, saúde física e espiritual, já botei todo mundo na irradiação. Marisa Ferreira, olá amigos, irmãos, boa tarde, já dei meu like, saúde e paz a todos. Ana Maria, boa tarde, a paz de Jesus estejam com vocês, já deu o like, sempre amo ouvir vocês. Puxa, que lindo. Gratidão e feliz Dia das Mães para todas as mamães. Marlene também já deu like. Eron Nascimento, boa tarde, amigos. Os nomes da irradiação eu já coloquei. Marcelo Mendonça, boa tarde, família MAP. A gente tem que fazer um tour, né, pelos MAPs. Dia 15 de julho eu estou aqui no MAP da Ilha do Governador, às 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Rogéria Tavares, boa tarde, já dei meu like. Leide Gomes, boa tarde, casal. Val, já vim aqui dar meu like. Isso mesmo. Maria do Carmo. Dona Clorinda, aqui da Ilha do Governador do MAP. Severino Alves, boa tarde, família. Parabéns pelo programa, Deus abençoe. Fátima Barreiros, vida longa para as mães. Ela botou aquela mãozinha que eu adoro. Boa tarde, acredito plenamente que o bem predomina. É isso mesmo, é isso que a gente tem que pensar, vibrar no bem, sabe? Não deixar que o mal, ele tire a nossa fé, que tire a nossa esperança, né? O bem vai vencer, sempre. Já venceu, tem razão, já venceu. Hamilton, boa tarde. Só cheguei tarde. Mas dá pra ver depois, né? Dá pra ver depois. Eudineia Matos, like. Ela deu like 101. Gratidão, nem vi que já tinha passado. Pega Emmanuel aí que eu tô aqui. Não posso ficar me empolgada com a internet, não. Emmanuel em primeiro lugar. Essas meninas adoram a internet. Eu gosto. Adoram TikTok. Não, TikTok eu quase não vou, mas eu vou aprender também. Vou fazer uma dancinha. Procuremos. Antes vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Imagina, gente, a gente receber um discípulo
né? A gente preso, por mais que a gente tenha no coração a certeza que está protegido, receber um discípulo que sai lá de Éfeso, longe pra caramba, com a dificuldade que era de locomoção, de achar, de informação, e receber ali um amigo, né, para aliviar. A gente que hoje em dia você não consegue nem receber uma mensagem, às vezes você manda, eu preciso falar com você, e a pessoa te ignora, né? Então é muito lindo realmente. A gente precisa cultivar as amizades. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza, sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A notação de Paulo designa ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhe aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu, com espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhe satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros são os aprendizes que refletem nos serviços imensos ao Cristo. Estaria Jesus vagueando e desocupado da vida superior? Respirariam os seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Gente, isso é lindo. Se a gente para pensar, imagina, Paulo, um trabalhador do Cristo, um fundador de igreja, ele foi preso e foi calmo, foi para lá sabendo que ia acontecer o que Deus permitisse. Então, essa fé inabalável, sabendo que Deus continua trabalhando, que o Pai está trabalhando, que Jesus está trabalhando, que todos os nossos mentores, né, que nos antecederam, estão trabalhando. Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo. Era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era ante a visão do Espírito um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister buscá-los zelosamente. Então, fica aqui a dica, né, de Emmanuel. Fala um pouquinho, Hernani, sobre essa passagem. Os martírios na época, né, e a gente vê isso pelas obras, até Hermínio Miranda, né, tem várias obras mostrando que todos esses martirizados, eles desencarnando, eles eram recebidos com louvores, né? E eu acho que dá uma disposição pelo que aconteceu. Todos os discípulos de Jesus pediram o martírio diferente da crucificação dele, né? Em condições piores, um de cabeça para baixo, outro foi decapitado, porque não queriam se posicionar da mesma forma que Jesus. Olha que coisa bonita também. Então esse martírio, a forma de desencarnar, eu acho que validava a fé cristã. Acho que validava para a própria pessoa desencarnando também a condição que ela estava. Tanto que Judas, depois do suicídio, né, ele volta como Joana d'Arc, e essa reencarnação ela é muito explícita, né, em várias obras, e ele passa pelo martírio sendo traído da mesma forma, né, queimado como bruxa, etc. E ali ele se fortalece como espírito. E aí vence as culpas que ele teve, né, o arrependimento, né, de ter entregue Jesus, né, e tinha todos os motivos dele da época para aquilo, e ele se fortalece como Joana d'Arc. Então você vê que o martírio ele fortalece essas almas, esses espíritos, como missão. E a gente vê que os mártires mudaram a história do planeta, né? O Gandhi foi um martirizado também, Jesus martirizado. Então, os grandes líderes aí religiosos, proféticos, filosóficos, são
grandes mártires, né, da humanidade. E a gente fica se perguntando, ai, eu vou à igreja, eu faço tanta coisa boa, e por que isso acontece comigo? Por que fura o meu pneu? A pergunta é por que não amassaram comigo, meu né? carro? A pergunta é por que não comigo, né? Se eu também tenho que fazer parte dessa prova, desse testemunho. Eu queria mandar um beijo enorme para Marlene Madeira. Ela diz que confecciona roupinhas de bebê para o MAP da Ilha do Governador. Olha que linda. Que Maria ampare as mãezinhas carentes. Ai, que trabalho lindo, Marlene. Que Jesus te abençoe. Um beijo para Vilma Gomes. Tânia Fernandes, que mandou boa tarde pra gente e pra todas as mamães. Um beijo pra minha mamãe, não sei nem se ela tá assistindo hoje. Pra minha tia Sueli, né, que perdeu o filho, mas que eu virei meio que... Eu sei que a gente não substitui, né, mas fiquei ali... Você virou mãe dela. Virei mãe dela, não virei filha. Pra minha mãezinha, que eu amo demais, Dona Marília de Queiroz Duarte, que Jesus te abençoe. Vamos estar juntos no domingo, se Deus quiser. Tânia Regina, Yara Maria... Boa tarde a todos, paz e luz com Jesus e Maria. Boa tarde, parabéns a todas as mães. Tem mensagem aqui de Fátima Natalina, de Duque de Caxias, que mandou boa tarde para a gente. Elizabeth Rezende, coloquei os nomes na irradiação. Eu queria mandar um beijo muito grande, sabe, para aquelas mães que acham que estão comemorando sem os filhos porque de alguma forma perdeu o seu filho. Lembrar que o seu filho está vivo porque a morte não existe. Para você que está com a sua mãezinha no plano espiritual, o Hernani é um deles. Eu costumo pensar assim, primeiro, plasma aquela flor maravilhosa que você quer entregar para ela, ou mesmo compra, bota num vasinho, e plasma que ela está recebendo, ou compra uma coisa que você acha que ela ia gostar, vai num asilo, né, num abrigo de velhinhos, vai lá e entrega para uma velhinha, né, em nome dela. Existem muitas coisas que nos aproximam dos nossos entes queridos no plano espiritual, e a caridade é o que mais nos aproxima. Lembrar da oração, né? Então, a gente precisa... Para você que acha que não teve um filho, que gostaria de ter tido, a humanidade precisa de mais mães, pessoas que cuidam, que abraçam. Para você que é mãe de pet, né, que adotou um animalzinho como filho, a gente tá vendo que hoje em dia a nova família... As né? mães do orfanato. As mães do orfanato, as mães sociais, né? Eu tinha uma mãe social que assistia a minha palestra e ela já tinha criado mais de 30 filhos que chamavam ela de mãe até hoje, porque ela cuidava das crianças. O que mais me impressionou no Espiritismo, quando eu comecei a ler, né, eu adorava as desobsessões neles, principalmente as de André Luiz, Hermílio Miranda, quando os obsessores eram de um grau muito elevado de incapacidade, de inteligência, de ódio pela humanidade, pelo cristianismo, eles só conseguiram ser socorridos, levados e modificados quando aparecia a mãe deles no plano espiritual. Olha que coisa. Não adiantava falar no nome de Jesus, de Deus. Quando aparecia a mãe deles, pode pegar todas as obras. Muitas obras, é verdade. Muitas obras. Eles se convertiam. Muitas obras. Se arrependiam e hoje são trabalhadores cristãos do bem graças às mães que eles tiveram aqui. Tanto que o maior espírito no plano espiritual de socorro, que cuida da maior dificuldade que nós temos no planeta, que é o suicídio, quem é? Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Então a mãe é a grande diferença para espíritos que não querem ouvir falar nem de Deus, nem de Jesus, nem de Paulo, muito menos da gente que está pregando aqui na desobsessão. As mães são o único caminho de solução desses corações empedrecidos, né? E presos em rancores, em fatos que aconteceram com eles pela lei de causa e efeito. Esse é o ponto, né? Naquele, acho que é Sublime Peregrino, do Ramatiz, se eu não me engano, ele falava muito sobre a gestação de Maria, né? Falava muito sobre a escolha de Maria para a mãe de Jesus. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele fala que na escolha, porque nós somos espíritos, os espíritos vão evoluindo, mas nós vamos mantendo uma família espiritual, uma casta, né? Então, Paulo, ele era da casta intelectual, né? Mais parecido assim com o Hernani, aquela casta mais desbravadora da ciência, do falar, né? E quando foram escolher a mãe de Jesus, eles escolheram um espírito da casta do amor. E que Maria era isso, né? Perdoa sempre, né? É o espírito do amor. É o alto da compadecida. Para que a gente possa lembrar, né, de que a mãe da humanidade é a mãe do amor.
Então, que a gente possa trazer nos nossos corações esse amor de Maria, esse amor de Mãe Santíssima, que consola, que protege, que acalma, e que mesmo na dúvida, porque quando ela põe na dúvida entre a missão do filho, que era Jesus, que era muito maior do que simplesmente ser filho dela, né? E ela bota, não, mas eu não quero perder meu filho. Que mãe não estaria na dúvida? Tem uma passagem do Lázaro Redivivo que conta a trajetória de Maria depois que o filho foi preso, e ela pensando, eu sempre choro quando eu leio essa passagem, ela pensando, não, mas ele é filho de Deus, o anjo Gabriel anunciou ele, vai vir um exército e vai tirar... salvá-lo. E vai salvá-lo, e ela até o final acreditando que Jesus seria salvo. Ali naquele momento ela é só a mãe terrena, a mãe de Jesus, a mãe que sofre quando o filho sofre. Então é belíssima essa passagem, é belíssimo tudo isso. E a gente imagina que quando ela vê que nada disso ia acontecer, ela fala, eis aqui a vossa serva. Aí ela se dobra e diz, tá bom. O que eu tenho que fazer mais, né? Porque a missão de Deus é maior do que a minha, né? Jesus é maior do que simplesmente ser meu filho. E isso é lindo. Então, que a gente possa trazer nos nossos corações, né, essa pureza, essa beleza. Já chegamos no finalzinho. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Eu não sei o tamanho da sua dor, o grau da sua dificuldade, mas eu sei que você tem um Pai que é amor, poder, bondade, misericórdia. Você tem Jesus, temos Jesus. Eleva teu pensamento, pede ajuda, que eu tenho certeza que Jesus vai até você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.